anjos. Faça o acredito, por favor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Celebramos como igreja essa solenidade mariana, a Assunção de Nossa Mãe aos céus, o último dogma mariano que foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. E é um dogma interessante porque foi proclamado depois de uma consulta durante toda a igreja, né? Talvez quem viveu mais próximo dessa data talvez se lembre um pouco mais dessa história. O Papa então consulta a igreja no mundo inteiro, os bispos, também os fiéis leigos. E quase que por unanimidade, uma grande maioria, a igreja inteira disse: sim, nós acreditamos nesse dogma, que Maria foi elevada aos céus. Mas não foi uma simples votação, né? Não foi uma simples votação, foi uma consulta para ver como a fé do povo estava viva com relação a esse dogma de fé, de que Maria foi elevada aos céus em corpo e alma. Um dogma que está profundamente enraizado nas Sagradas Escrituras que nós acabamos de escutar. No Salmo 44 que nós cantamos, à vossa direita se encontra a rainha. Acreditamos que esse salmo se refere justamente à rainha dos céus, a nossa querida mãe, que à direita de Deus se encontra hoje. Quem está sentado à direita do Pai? Jesus, né? Esse é o dogma também de fé, que Jesus, depois de sua ascensão, hoje está à direita do Pai. E à direita também de Deus se encontra esta rainha, com veste esplendente, ressuscitada. Aquilo que aconteceu com Maria vai acontecer conosco também no futuro. Ressuscitaremos. E ela já se encontra ali ressuscitada. É isso que diz o dogma da Assunção de Maria. E nas Sagradas Escrituras, também na primeira leitura que nós escutamos, do livro do Apocalipse, vemos também essa mulher vestida de sol, vestida com a glória de Deus, e que trava essa batalha contra o demônio, contra o inimigo, e que vence essa batalha, né? Ela, a mulher ressuscitada, a mulher vestida de sol, a mulher redimida, se encontra nos céus. E se encontra como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo de Israel, sobretudo no Antigo Testamento, era essa arca que continha a aliança de Deus, que continha as tábuas da lei.
As tábuas da lei eram guardadas nessa arca, e essa arca que foi transportada pelo rei Davi até o templo, até a tenda, é para nós hoje em dia a própria Mãe de Deus. Ela é a nova arca da aliança. E nós vemos isso no evangelho que nós acabamos de escutar. Maria, quando parte de sua casa até a região montanhosa, também faz uma procissão dessa arca da aliança, né? Da nova aliança. O próprio Senhor Jesus Cristo que estava em seu ventre. Ela, então, é essa arca incorruptível da nova aliança. Ela é a mulher vestida de sol. Ela é a rainha que se encontra à direita de Deus. O dogma da Assunção de Maria é quase que a coroação dos dogmas marianos, né? É a coroação do dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição se refere ao começo da vida de Nossa Senhora. Ela que foi concebida no ventre de sua mãe sem pecado, ela que não teve pecado, ela que não sofreu a mancha do pecado, também não poderia ter uma morte como a nossa. E é por isso que nós acreditamos que ela foi elevada em corpo e alma aos céus. Essa é uma tradição muito antiga da igreja já, né? As pessoas, os católicos diziam, na morte de Nossa Senhora não falavam morte, falavam dormição. Nossa Senhora adormeceu. Não foi uma morte comum. E nós acreditamos então, conforme o dogma foi evoluindo, que ela foi elevada ao céu, chegou aos céus em corpo e alma, num corpo glorioso, ressuscitado. É a festa mariana, então, que aponta para o futuro. Aquilo que aconteceu com Maria acontecerá com a gente lá no céu. Ou seja, a gente continua a reflexão das últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas a gente vem refletindo sobre essas coisas. 2 semanas atrás, nós refletíamos sobre a leitura que nos convidava a aspirar às coisas do alto, a buscar as coisas celestes. Na semana passada, no Evangelho, Jesus também nos convidava a juntar tesouros no céu, e não só aqui na terra. E hoje, então, a liturgia mais uma vez nos convida a olhar para o céu e a aspirar esse céu. Maria, essa arca da aliança, é a senhora da aliança, é a mãe da aliança, é a rainha da aliança, que nos convida a olhar para o céu com os pés na terra, como nós falávamos na semana passada. Os olhos no céu, mas os pés aqui na terra. O corpo todo aqui na terra. A Assunção nos leva a olhar para o céu, a olhar para essa aliança, mas tentar viver essa aliança, tentar viver um pouquinho desse céu hoje, aqui. Se Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, porque não tinha a mancha do pecado, é porque ela conseguiu também viver o céu aqui na terra. Trouxe o céu para a terra. O céu tocou a terra através de Maria. Foi por ela que o Filho de Deus se encarnou. Foi por ela que a palavra do Pai se tornou carne no nosso meio, habitou em nosso meio, conviveu conosco. Ela nos convida a trazer um pouco deste céu aqui para a terra. E ela faz isso de uma maneira especial, porque a Assunção, conforme nós escutamos na segunda leitura, é uma vitória. É uma vitória contra a morte, é uma vitória contra a incorruptibilidade. Maria sempre vence, a mãe sempre vence aqui em nosso meio. Ela traz o céu aqui na terra vencendo esse dragão, como ela venceu na primeira leitura, no Apocalipse. Maria sempre vence. Nosso pai fundador usava uma palavrinha para se referir a isso. O Padre Kentenich falava que nós precisamos viver com uma consciência de vitoriosidade. Vitoriosidade. A consciência de que Deus sempre é o vencedor na história do mundo, na história da humanidade. E que como Deus vence, Maria vence com ele. O Senhor venceu a morte. Essa é a grande vitória. Ele venceu a força do pecado. E essa vitória é para nós o motivo
não só de celebração, porque a gente só celebra depois que a gente ganha, né? Mas um motivo aqui na terra de confiança. De confiança. O nome completo da nossa devoção aqui no santuário é Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, né? Vencedora. Essa consciência de que a Mãe de Deus tem o poder de vencer todas as dificuldades conosco. Todas as dificuldades que eu tenho na minha vida, ela tem o poder de vencer. E Maria foi vencendo ao longo da sua vida inteira. Ela foi vencendo, batalha após batalha. Maria venceu o pecado, a força do pecado, quando disse sim a Deus. E não um não. Porque o pecado é isso, né? Quando eu digo um não para a vontade de Deus. Quando Maria disse sim, ela venceu ali a força do pecado. Maria venceu ao longo da sua vida em todas as dificuldades que ela teve para cuidar do seu filho Jesus. Na fuga para o Egito, por exemplo, ela venceu. Na volta para Nazaré, ela venceu. Foi vencendo as dificuldades da vida e criou o seu filho, depois também na morte do seu esposo José. Maria venceu durante todo o ministério público de Jesus, quando ela foi vendo como o ministério de Jesus dava frutos, como as pessoas começavam a seguir o seu filho, os milagres que ele produzia, os sinais que ele trazia, sobretudo os milagres de conversão, ela foi vencendo. Maria venceu ao pé da cruz, quando ficou ali de pé, no momento mais difícil da vida dela, sem se deixar vencer por aquilo que parecia uma derrota e que na verdade era uma vitória, a vitória de Deus sobre o pecado. Maria venceu na ressurreição de seu filho, quando seu filho venceu o poder da morte. Maria venceu em Pentecostes, quando em oração viu aquela transformação de discípulos mortos de medo em discípulos sem medo nenhum de anunciar. E Maria venceu na Assunção. E vence hoje, lá junto de Deus. Cada vez que nós damos um passo de santidade aqui na nossa vida de aliança de amor, Maria vence. A Mãe de Deus sempre vence, porque Deus sempre vence. E ela vence com Ele. E por isso, ela nos convida a confiar. Confiar na vitória de Deus. Confiar de que Deus sempre é maior. Tem até um pagode que fala isso, né? Que Deus é maior. Maria sempre vence porque Deus sempre vence. E por isso nós podemos confiar e olhar para o alto e transformar a vida aqui na terra num pequeno céu. Transformar a nossa vida aqui na terra, muitas vezes marcada pela dificuldade, pela tristeza, pelas derrotas, em um pequeno céu. Confiando em Deus, Maria vence novamente. Se você confia em Deus como filho de Maria, se você aprende a ir confiando, apesar de todas as coisas que nos convidam a não confiar, mas se você confia, já é uma vitória. Já é uma vitória tua, com a Mãe de Deus e com Deus. E confiando, Deus então nos conduz à plena vitória. A vitória da salvação, a vitória da redenção. Que a nossa Mãe aqui no santuário, na força da aliança de amor, nos convide a sempre confiar na vitória de Deus e na vitória dela.